Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão plenária, com a ordem do dia 28 de novembro de 2023. Em aprovação as atas número 4.322, de 9/10/2023, 4.323, de 10/10/2023, 4.324, de 16/10/2023 e 4.325, de 17/10/2023. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Solicito ao vereador Caleb Coelho, primeiro secretário, para que proceda à leitura da secretaria. Expediente de 28 de novembro de 2023. Ofícios, Secretaria Municipal de Gestão e Governo. Todos os ofícios são do ano de 2023. Número 241, resposta ao pedido de informação número 92. Número 242, resposta ao pedido de informação número 93. Número 243, resposta ao pedido de informação número 94. Número 253, projeto de lei e ata do CMS. Número 254, mensagem retificativa ao projeto de lei número 49. Comunicado. A AMF Santa Cruz, a Paróquia Santa Cruz de Nova Milano, a Associação de Moradores, o Clube Vasco da Gama e o Clube de Mães As Milanesas convidam para assistir o espetáculo O que Ilumina o Seu Natal, que ocorrerá no dia 1º de dezembro de 2023, às 19 horas, na Praça de Nova Milano. Pedidos de informação de autoria do vereador Juliano Baumgarten. Número 106, solicita informações a respeito dos processos administrativos no sistema SEI. Pedidos de providência de autoria do vereador Juliano Baumgarten. Número 260, manutenção da estrada do Rio Burati. Número 261, desvio da água na rua. Número 262, desentupimento de Boca de Lobo. Número 263, conserto da rua em frente à EMF Zelinda Rodolfo Pessim. Número 264, conserto da ponte na comunidade Rio Burati. Número 265, recolhimento de lixo na comunidade Rio Burati. Número 266, manutenção ruas linha Jacinto. Número 267, manutenção escadaria. Número 268, supressão de árvore. Indicação número 89, de autoria do vereador Juliano Baumgarten. Sugestão de adesão à política nacional Aldir Blanc. Era isso. Obrigado ao vereador Caleb Coelho. Ordem do dia. Em segunda discussão, o projeto de lei do Executivo complementa número 2/2023, que altera a lei complementar número 12/2002, com anexos. Parecer. Legislação, Justiça, redação favorável. Finanças, Orçamentos e Contas Públicas favorável. Jurídico favorável. Vista com o vereador Juliano Baumgarten, o qual passo a palavra. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimento cidadãos e cidadãs que fazem aqui presentes, pessoal da comunidade do Rio Burati, imprensa, presidente Isaías, enfim, Leandra Damati, Zé Teodoro, todos que se fazem presentes e nos acompanham dos seus lares. Bom, semana passada eu fiz o pedido de vistas com a justificativa que nós não tínhamos tido acesso ao documento, à ata da reunião, enfim, do acordo que fora realizado entre a administração Feltrin e Jonas, e a ata não veio ainda. Pois é, não sei por que se esconde uma ata. Mas será que foi conversa de compadre? Será que não teve nenhum registro? Não teve nada documentado? Para vocês que não acompanham as sessões, o que é pedido vistas? Segurar por algum motivo. E nós pedimos o quê? Um documento
Veja bem, um documento de um diálogo do poder público com uma entidade de classe. E não veio o documento. Aí já fica uma pergunta, por que não veio esse documento? Será que existe? Não sei, enquanto eu não ver esse documento, eu sou que nem Santo Tomé, só vendo para crer. Mas, sobre o projeto, eu tenho um posicionamento bem forte, e se for a votação hoje, eu voto contrário. Por quê? Lá atrás, o atual prefeito, na campanha, ele prometeu que ele não ia aumentar tributos. E sim, a CIP, a contribuição de iluminação pública, é um tributo. Mas ele quer jogar no colo do próximo governo, lá em 2025. Se aumenta, tem que assumir a responsabilidade. Aí nós temos que sair da farroupilha do faz de conta para ir para a farroupilha da vida real. É muito fácil administrar. Terceiriza isso, terceiriza aquilo, daí fica fácil. E até porque o projeto ele é contraditório. E na justificativa, a gente está trabalhando com uma justiça tributária, onde que vai se cobrar mais dos pequenos e menos dos grandes. Pois é, uma justiça que eu nunca tinha visto. Volto a dizer, por isso que o símbolo do direito é uma mulher com os olhos vendados e com a espada. Que é cega, né? Da justiça, perdão. Bem lembrado aqui, vereador Roque. Então, é contraditório, a gente precisa de informações, não vê esse documento, e é lamentável. Por que não veio a de Itacuja da ata? Por que não veio? A gente tenta entender isso, mas fica difícil. Então, se permanecer do jeito que está e for a votação nessa noite, meu voto é contrário. Primeiro, por falta de transparência em diálogo. Por quê? Não está aqui o documento, ou seja, está escondendo. Não está transparente. E segundo, que tem que assumir os atos. Se vai aumentar tributo, que cobre no seu governo, não terceirizar para o próximo. E se perder a eleição, se tiver outro grupo governando, vai dizer, já bota bronca no primeiro ano do outro governante? Então, e obviamente vai cobrar mais do cidadão, da cidadã, do pequeno empresário que vai ser o maior penalizado. A gente fala, o país como um todo carece de políticas públicas, no estado não é diferente, no município não foge a regra. E aí a gente vai estar o quê? Aumentando o tributo de uma forma totalmente errônea, equivocada. Ficam muitos questionamentos e poucas certezas. Mas, registro, se for votado esse projeto, eu votarei contra, porque o prefeito tem que ter responsabilidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. E com a palavra, o vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, senhores vereadores, eu concordo aqui com a posição do vereador Juliano e acho que ainda está em tempo de trazer a ata que está aqui descrito na justificativa, no parágrafo 5º, que diz, em negociação com a classe empresarial, liderada pelo presidente da Câmara da Indústria, Comércio, Serviço e Agronegócio de Farroupilha, SIC, ficou acordada a inclusão dos clientes. Então, que venha esse acordo, se não é a ata, então que venha esse acordo para a Câmara de Vereadores, onde conste essa negociação representativa em nome das 57 empresas que compram energia no mercado livre. A exemplo do que foi trazido essa ata da reunião do Concidade, a ata número 41 do Conselho do Concidade, que chegou até esta casa, que venha também a ata dessa reunião. E como o prefeito me parece que tem interesse de cobrar esse tributo só em 2025, então não tem pressa, né? Não é algo urgente, né? Porque só vai vigorar em 2025. Então, quem sabe até lá a gente consiga a ata. Por isso eu peço vista, senhor presidente, do projeto. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervellini. É o presidente que está falando. Desculpa aí. Vereador Roque, como eu estou informado aí, vista já foi pedida, então. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador David Argenta. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento todos os meus colegas vereadores, vereadoras, a quem nos assiste. Eu sou favorável ao pedido de contribuição da CIP nesses casos. Entendo que
o injusto seria, de fato, não cobrar, porque essas empresas... o que é a CIP? É a iluminação pública, é o poste do centro, e eu lembro muito bem, quando eu estive na prefeitura, algumas pessoas têm dificuldade de entender. Na minha empresa não tem poste de iluminação pública, não tem, mas no centro tem, e todos nós usamos, e todo mundo tem que pagar. Então, eu entendo que a opção de comprar iluminação do Mercado Livre é justa e, geralmente, economicamente favorável para o empresário. E isso é ótimo, mas não dá para abrir mão da contribuição que todos os outros fazem, inclusive empresários, que não compram a luz a energia do Mercado Livre. Então, acho que a iniciativa é boa. A minha divergência, de fato, é o tempo que está sendo dado para essa cobrança. Eu entendo que, se quer fazer justiça, essa cobrança deveria ser imediata, porque o empresário que não compra do Mercado Livre, às vezes por não ter condições de comprar, porque tem que ter um certo volume de gasto, né? Ele já paga. Esses 57 empresários, em algum momento, eles pagaram também. E eles deixaram de pagar porque compraram do Mercado Livre e a lei não fazia gerência sobre isso. Então, por que esse tempo de interstício de não cobrança? Esse é o meu posicionamento, que se queira votar, se ajusta essa situação para que se cobre imediatamente. Bom, as empresas pediram um tempo para se organizar, talvez 1 mês, 2, seja algo viável, mas 1 ano e pouco, de fato, não tem lógica alguma, né? Então, entendo que se for ser discutido mais esse projeto, que se ajuste essa situação ou que, de fato, se postergue a votação. Obrigado, vereador David Argenta. Com a palavra, o vereador Marcelo Broilo. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, pessoal que nos assistem presencialmente, pessoal de casa. Bom, como eu já falei na sessão anterior, veja bem, senhores, não é só farroupilha, tá? É um equilíbrio, até fostes bem ali, David, é um equilíbrio, não é aumento de impostos nunca, tá, vereador Juliano? E se não fizermos, apontamento pode haver. E disse aqui na justificativa, não disse que vem ata, não vejo necessidade, foi um acordo. E por ouvir essas empresas, o Executivo achou por bem, para adaptação, cobrar no ano 2025, não vejo problema algum, certo? Então foi adaptação e para um valor que até então não vinham pagando, e agora vão começar a ter este encargo justo com os demais munícipes, né? Eu falo em pessoas físicas, estamos falando de empresas aqui. E estranha, sim, colega Juliano, 2 audiências que esse mesmo vereador presidiu, como projeto 9, há uns meses atrás, onde tínhamos o secretário Plínio e mais um colega do Executivo, e agora, recentemente, com esse mesmo número de projeto, a mesma situação, o secretário Plínio de Finanças. O senhor poderia estar na audiência e tirar algumas dúvidas também. Não estou dizendo que tenha que estar. Mas seria importante para dirimir quaisquer dúvidas. Eles estariam prontos, aptos a falar sobre isso. Então, por ouvir as empresas, achamos interessante e não vejo o porquê não fazer a cobrança em 2025, que não é aumento de impostos. É equilíbrio dessas contas, o custeio da nossa iluminação pública, pessoal. O que as empresas fizeram é totalmente legal, perfeito, mas é o momento agora de contribuir com todos, né, colega David? Então, por isso, sou favorável, inclusive, senhor Felipe, votar essa noite, sou totalmente favorável. E fica o relato, pessoal, a audiência pública também serve para os vereadores tirar dúvidas, estar presentes e pedir lá para o Executivo na hora, em loco, o porquê. Não vejo, não diz em nenhum momento em ter uma ata que foi um acordo e justamente se avançou com as lideranças, com a SICS, que representa todas as empresas. Então, da minha parte, bem tranquilo, vereador Felipe, em proceder tal votação, onde eu sou extremamente favorável pelo assunto já passar por 2 audiências públicas, inclusive. Obrigado, vereador Marcelo Broilo. E com a palavra, a vereadora Clarice Baú. Boa noite a todos os colegas, os demais que estão aqui nos prestigiando, a imprensa, aqueles que nos acompanham dos seus lares. Só para deixar clara essa questão, falou que não ia cobrar impostos, agora o Executivo está cobrando. Não é isto.
Não se está inventando imposto nenhum. Esse governo disse que não ia cobrar impostos e não está cobrando. É realmente um equilíbrio de custeio. E houve um acordo nessas indústrias que tanto colaboram economicamente para a Farroupilha, para que sim, nós vamos começar a pagar, mas nos dão um prazo para nós nos adequarmos. É isso, é prerrogativa do Executivo oferecer a data de início. Ele ofereceu conforme foi acordado com as empresas. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Clarice Baú. E com a palavra... Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Felipe Maioli. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Só para não esquecer, com relação ao projeto de lei complementar, número 2 de 2023, que altera a lei complementar número 12 de 2002. Eu peço que seja posto em votação nesta noite, senhor presidente. Obrigado, vereador Felipe Maioli. Mais alguém quer fazer a palavra? Espaço de liderança para o vereador Juliano Baumgarten. Vamos pontuar algumas coisas. Primeiro, o meu voto está sendo pela minha convicção e sobre o que eu acredito, que eu defendo e com as pessoas que eu convivo e as minhas perspectivas e leituras da sociedade. Ponto. Então, não ia ser uma audiência pública que ia mudar o meu voto ou não. É uma convicção minha. Sim. Se foi feito um acordo, por que não ter um documento? Assim como pode ser prerrogativa do Executivo fazer o acordo, assim é prerrogativa do Poder Legislativo fiscalizar, que é uma função. Muitas vezes parece que se esquece que o Poder Legislativo é o fiscalizador, é quem tem que saber. Eu não vou votar tudo que vem do governo, porque o governo disse, o governo disse, falou, conversou, não. Eu vou votar de acordo com as minhas convicções, com aquilo que eu acredito e vou defender até o final. E há uma questão muito simples. Se há uma necessidade dessa cobrança, dessa justiça, por que não em 2024 e sim em 2025? Não venham com esse papo, é para se adequar, para isso, para aquilo. A gente sabe do que se trata. É uma forma de deixar lá, deixar num cantinho. Então tem que assumir, aumentou a contribuição da CIP, tem a SIX a favor? Chama a SIX aqui, entrega um documento, vota e passa a cobrar agora. É impressionante. Por que querem esconder? Onde que está a ata? Teve ata? Por que eu não posso saber? Eu posso sim, é meu direito e vou cobrar. E vou votar contra. Vou votar contra porque é muito fácil. Vem de lá, está tudo certo, está tudo maravilhoso. Não está tudo certo, não está tudo maravilhoso. Eu voto com a minha convicção. Voto contrário ao projeto. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação a solicitação do vereador Felipe Maioli para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Em votação, o projeto de lei do Executivo complementar número 02/2023, que altera a lei complementar número 12/2002, com anexos. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Reprovado pelo vereador Juliano Baumgarten. E aprovado pela maioria. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo, número 44/2023, que atualiza a liberação de condições em doação de imóveis do Núcleo Industrial Santa Rita, realizadas no âmbito da Política Municipal de Desenvolvimento Econômico Social. Pareceres: legislação jurídico favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar favorável. Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos vereadores. Com a palavra, o vereador Felipe Maioli. Presidente, sobre o projeto 44, outrora o Poder Executivo Municipal foi autorizado, por meio de leis específicas, a doar imóveis do Núcleo Industrial Santa Rita para diversas empresas, com a finalidade de impulsionar o crescimento sustentável de Farroupilha, principalmente através da geração de empregos e renda.
melhoria da qualidade de vida da população e maior arrecadação tributária. Originalmente, foram estabelecidos prazos de, no máximo, 1 ano, contados da transmissão do imóvel para a instalação e o início das atividades, e de, no mínimo, 5 anos para a operação das empresas, sob pena de reversão dos imóveis ao patrimônio do município. Decorrido o tempo determinado, muitas empresas não haviam se estabelecido nos imóveis doados, em virtudes da falta de licença de operação emitida pela FEPAM, fazendo com que o município prorrogasse o prazo. Contudo, algumas empresas não conseguiram cumprir com os requisitos. Em vistoria realizada recentemente, foi constatado que algumas empresas estão cumprindo com a finalidade da doação, pois ainda que tenham se instalado fora do prazo, estão em pleno funcionamento, gerando renda e empregos, e, consequentemente, melhorando a arrecadação tributária do município. Isto posto, ainda que fora do prazo previsto, algumas empresas cumpriram com os requisitos da legislação, sendo notório o interesse público na manutenção dessas empresas, na medida em que estão contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do município e de sua população, motivo da presente proposição. Assim sendo, solicitamos a apreciação e decorrente aprovação do projeto de lei. Peço que seja colocado em votação este projeto, senhor presidente, nesta noite. Obrigado, vereador Felipe Maioli. Com a palavra, o vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, senhores vereadores, é importante esse projeto de lei. Porém, nós precisamos fazer algumas considerações. Veja bem, o que está se dizendo aqui, no passado se doou terrenos para empresas no núcleo industrial Santa Rita. Houveram uma série de questões que decorreram dessa doação. A questão da licença ambiental é fato, prejudicou as empresas e muito. Talvez merecesse analisar melhor o terreno que foi doado, porque talvez não fosse para essa finalidade, por ser logo acima da barragem do balneário Santa Rita e também próximo da barragem de captação da linha Julieta. Então isso atrasou. E por conta desses atrasos foram concedidos outros prazos e mais prazos. Só que chegou um momento que não dava mais para conceder prazos. E esse momento, inclusive, foi quando eu fui secretário do Desenvolvimento Econômico. E algumas situações foram judicializadas. Porque efetivamente as empresas não construíram. Muitas construíram, algumas abriu-se exceções porque estavam em andamento e construíram, inclusive durante o nosso mandato. Posso até trazer o nome dessas empresas, e que muito bem, mas teve umas que não teve jeito, inclusive algumas já tinham até quebrado. Literalmente faliram. E foi judicializado para que devolvesse os terrenos à Prefeitura Municipal. Então, nós votar, meu caro vereador Felipe, assim, simplesmente votar sem conhecer a realidade que está atualmente é um pouco difícil. Então, me permite, vereador Felipe, eu pedir vistas para que tragam a essa casa quais são as empresas. Porque acho que está certo. Se a empresa não conseguiu fazer dentro do prazo, precisa fazer um ajuste, sem problema. É melhor você lidar com quem já está ali do que ter que abrir de novo para fazer novas doações. Agora, temos que ter um pouco de cuidado, porque daqui a pouco nós votamos algo que está com pendenga judicial e acabamos criando problema aqui. Então, se pudesse nos trazer aqui para casa a relação das empresas e se vê se existe algum passivo judicial com relação às empresas que ali seriam beneficiadas. Era isso, senhor presidente. Por gentileza, puder me conceder vistas, então, e puder vir as informações desta casa. Obrigado. Obrigado ao vereador Roque Cervellini. Vista concedidas, com a palavra com o vereador Tiago Ilhan. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoas que estão aqui, estão em casa, eu quero me somar também à preocupação aqui do colega vereador Roque. Olha, não passa uma semana que outros colegas empresários
não nos trazem uma demanda que cresce a cada dia na cidade. Que o município possa conceder lugares para as empresas se desenvolverem. E eu defendo que o município crie para as empresas da nossa cidade, inclusive. Porque tem muita empresa da nossa cidade que gostaria de ter essa oportunidade ímpar de receber, vereador Roque, um terreno para construir sua planta. Quantas empresas que estão acompanhando a gente gostariam de ter essa oportunidade? E a oportunidade foi concedida e ela passou todos os prazos necessários e não foi cumprida com o que dizia na presente lei. Também acho que antes da gente dar essa votação, a gente precisa entender mais profundamente, caso a caso, essas situações. Porque se tem uma cobrança que eu tenho certeza que todos nós, todas as nossas votações têm cobrança, mas essa é uma cobrança que pode ter certeza que nós vamos ser chamados aí fora, porque tem muito empresário que fica sempre questionando, mas e aquele loteamento lá, por que não constrói? A gente está aqui precisando ter uma oportunidade de construir a nossa empresa. Por que a gente não tem oportunidade? Fulano que teve. Às vezes, a população precisa ser melhor explicada nesse contexto, principalmente a população interessada, que é a classe empresarial. Inclusive, precisaria ter ainda uma manifestação, vereador Felipe, líder do governo, das entidades que representam as empresas da nossa cidade. Era importante ter uma manifestação nesse projeto também, porque eu tenho certeza que as entidades de classe estão sendo, vereador Chico, perguntadas. Tá, mas e aí? É minha empresa. Eu sou interrogado quase toda semana. Tenho aqui, esses dias estava falando com um empresário que tem uma pequena confecção no bairro América, que o sonho dele era ter uma oportunidade de ter um projeto do governo municipal, de um loteamento industrial que ele pudesse colocar a sua planta e gerar emprego. Porque diz exatamente lá na lei-mãe inicial que o principal objetivo da referida lei, que nós estamos de novo aqui concedendo, de certa forma, uma prorrogação, é que ela gere emprego e renda. Então a gente precisa saber cada situação, vereador Roque, de cada empresa, como está as situações judiciais que envolvem esse presente projeto de lei, para que a gente possa ampliar essa discussão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago William. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Considero vistas para o vereador Roque Cervellini. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 37/2023, que dispõe sobre os conselhos municipais, pareceres, legislação, justiça e redação favorável, infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar favorável, jurídico favorável. A palavra está à disposição do senhor vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadores, eu peço então que permaneça na casa o referido projeto. Estou aguardando alguns retornos e pretendo nos próximos dias fazer um debate com todos os conselhos municipais. Não houve tempo hábil para essa prática do diálogo, mas faremos para debater e sim implementar isso como uma regra para facilitar e ser um auxiliador do poder público e, obviamente, dar voz, fomentar os conselhos cada vez mais. Então, peço que permaneça na casa, senhor presidente, e depois também peço que no final da sessão nós possamos conversar com os moradores da comunidade do Rio Burati. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. Projeto 37/2023 permanece na casa. Encerrado o espaço de liberações de projetos. Passamos ao espaço de comunicações de lideranças pelo tempo de 3 minutos para manifestações sobre ações da bancada ou bloco parlamentar. Com a palavra, o líder de bancada. Com a palavra, o vereador Tiago William. Presidente, gostaria de dar um início de assunto sobre a questão do plano diretor. Hoje foi procurado por uma importante liderança do interior da cidade, que vendo as manifestações dessa discussão do plano diretor que se avizinha aqui na casa, está com uma preocupação imensa sobre alguns aspectos, em especial essa situação de deixar as áreas urbanizadas no interior. Então, nós estamos agora debruçados, né, sobre o plano diretor, e eu ouvi hoje de um empresário que também é profissional da área,
Dividi com ele hoje uma parte do estudo especificamente aqui. Eu gosto muito de ouvir a opinião dos outros. E ele falou uma coisa que quem tem aprofundado no plano diretor tem tido uma preocupação imediata nas primeiras análises, que agora a gente vai aprofundar e apresentar aqui na discussão do projeto. Me parece que o projeto do plano diretor foi feito estrategicamente para esconder alguma coisa. Né? Tu dá um bolo para ti, um pedacinho para ti. Tu dá um pedacinho para ti, dá um pedacinho para ti. Aí ninguém grita sobre o plano diretor e aí passa a coisas escondidas dentro do plano diretor. Mas eu espero que a gente possa debater, e acho que esse é o fórum do debate, muito, e eu falei para esse empresário e falei para esse líder comunitário do interior, nós estaremos debruçados na discussão de cada palavra, vírgula, desse plano diretor, porque isso impacta no futuro presente, no presente e no futuro da nossa cidade. Então eu falei, olha, eu não gosto de disque-me-disque, né? Então o que é a minha função agora? A minha função agora, como a de todos nós, é analisar o presente projeto de lei e discutir o que está escrito. Então disque-me-disque não me interessa. Então, até tenho criado um filtro. Ah, mas no plano diretor diz que não sei o que, não sei aonde. Não, nós vamos discutir agora, vamos estudar. É meu dever fazer esse estudo, como é o nosso dever, todos os vereadores vão discutir o projeto aqui. Né? Então, nesse sentido, fica aqui uma necessidade que a gente possa criar uma discussão, e até o pessoal do governo na apresentação, sem muita pressa da questão do plano diretor, porque ela se faz necessária, a gente já sabe das prévias que aconteceram em discussão com a comunidade, são importantes, sem dúvida nenhuma, mas o fórum principal que aprova ou não, tem emenda aqui, né? Então agora nós precisamos se debruçar e é nosso dever e obrigação fazer isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago William. Com a palavra, a vereadora Clarice Baú. Só para colaborar com a tua dúvida, eu já fui em 5 reuniões, tá? Com a FE, com a questão com o executivo. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião aqui com o executivo, né? Toda a questão técnica do plano diretor. Então, já foram 5 reuniões internas que eu tenho participado. Tivemos muitas dúvidas e com o tempo nós fomos, né, questionando e eles respondendo. A gente foi dando opiniões, né? Hoje também nós temos 6 emendas na casa do professor Juliano. E poderá ter mais a partir... Não, mas acho justo, a partir de hoje, tá, dessa reunião, surgiram outras situações que com emenda nós vamos cada vez melhorar. A intenção aqui é melhorar o plano que venha a contento das necessidades. Só esclarecer, esse plano está há 3 anos sendo construído com todas as entidades, foram 17 reuniões com a FE, temos o Sintrafar que participou, temos todas as atas, né? O Concidade também participou, não estava desse jeito que foi apresentado. Ainda temos que melhorar, né, a situação. Então, nós estamos construindo todos juntos, isso sim. Então, eu fui só em 5 reuniões, né? Então, para tu ver que nós estamos começando a discutir. Sexta-feira, nós vamos ter uma audiência pública aqui. Importante também, porque essas discussões vão ser trazidas também aqui, né, para que nós possamos construir melhorias nesse projeto, com certeza, que é um objetivo tanto do executivo como nosso e como da população. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Clarice Baú. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Roque Srivellini. Eu quero também falar da questão do plano diretor. Eu acho que tivemos 2 boas reuniões. Tivemos uma reunião ontem com a FE, né? Está aqui o David, que trouxe uma contribuição valorosa para a reunião. E hoje, com a Prefeitura Municipal, leia-se com os técnicos, né? Eu creio que é um ambiente bom para o debate e a gente precisa tirar as dúvidas, todas que se tem, todas as dúvidas, porque as nossas dúvidas são as dúvidas da população. Não é porque um ou outro vem aqui todo dia pedir coisas que a gente vai ceder para aquela pessoa. A gente tem que olhar o contexto da população. E é o contexto da população que tem que achar um parâmetro médio para a gente poder balizar as nossas votações aqui na casa. Essa reunião de hoje, ela foi boa, muito bem coordenada aqui, inclusive designado pelo presidente, o vereador Davi coordenou a reunião.
novamente com a boa contribuição do vereador David, pelo fato de ser engenheiro, ser da FEA, já ter sido secretário de planejamento, eu acho que se avançou bastante. Se tiraram diversas dúvidas e o que me parece que se desenha aqui é que tem um acordo, vamos dizer assim, de nós apresentarmos algumas emendas em nome da casa, né? Eu acho que é isso, né, vereador Davi? Pontualmente, algumas situações, não vai ser apresentado emendas pelo vereador Roque, vai ser apresentado pela casa, onde nós precisamos corrigir algumas questões que são convergentes, né? Agora, obviamente que existem pontos divergentes. Nesses pontos divergentes, pode-se apresentar emendas individuais, porque eu acho que não adianta apresentar emenda só por apresentar. Antes de apresentar a emenda, tem que buscar alguma consensualidade sobre o fato, né? E a gente tem que sempre analisar que as entidades, as pessoas, os cidadãos, eles têm todo o direito de ter dúvidas, porque o plano, ele é gerado lá no Executivo, mas quem dá o formato legal, torna lei, para que ele tenha a executividade, é o Legislativo. Não é uma entidade e não é o Executivo. É o Legislativo que é o poder capaz de torná-lo lei. Fora isso, não existe. Então, aqui, a nossa votação, ela tem que estar chancelada e apoiada num mínimo de conhecimento. Não pode se votar por emoção, não pode se votar por preguiça de ler ou preguiça de questionar. Tem que fazer o bom debate. Era isso. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervellini. E com a palavra, o vereador David Argenta. Obrigado, senhor presidente. Quero antes cumprimentar o amigo presidente do PL, Fernando, está aí presente também. É exatamente por aí. Acho que se abriu discussões sobre o plano na Câmara e isso é muito positivo, né? E tem que se continuar. O que eu, como vereador, se pudesse fazer um pedido, faria aos vereadores que não escutem só o David que vai na reunião, nem só o técnico da prefeitura. Conversem com profissionais da área que são ligadas aos seus partidos, ligadas às suas relações, que são amigos pessoais de você, ou que têm uma relação partidária dos mais diversos partidos para buscar orientação. Muitas vezes, quando a gente vem para um debate, a gente vem com preconceito sobre algumas coisas. E isso está inserido em qualquer situação, em qualquer ser humano. Então, podem ter certeza que nós da FEA temos uma posição muito forte em relação a isso, mas temos certeza que podemos também cometer equívocos. E tenho certeza que os técnicos da prefeitura devem pensar da mesma forma. Tem profissionais que não como eu, mas que têm larga experiência nesse assunto, larga experiência na cidade de Farroupilha, no urbanismo de Farroupilha, de como as coisas acontecem e para que lado elas deveriam acontecer melhor. Então, façam essa consulta. Acho que é uma discussão que não precisa ser acelerada. Para mim, é um dos projetos mais importantes do município, o Plano Diretor, porque ele vai dar a diretriz para os próximos anos do crescimento da cidade. Então, levem a sério esse projeto. Parece que foi por uma fatalidade, mas que eu estou aqui hoje, que bom, podendo contribuir um pouquinho com o que eu sei. Eu tenho certeza que se vocês falarem dos assuntos do conhecimento de vocês, para mim eu não entendo a maioria do que vocês falam, mas desse assunto um pouco eu entendo. Então, eu sei que existe a questão partidária, mas deixem de lado isso e conversem com os seus colegas de partido que estão também da área técnica. Façam isso, que tenho certeza que a discussão vai ser muito mais proveitosa nas próximas semanas. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador David Argenta. E com a palavra, o vereador Pastor Davi. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. Quero cumprimentar todas as pessoas que estão aqui no plenário, a imprensa, também aqueles que estão nos acompanhando online. Eu continuo, senhor presidente, nesse assunto do plano diretor. E eu acho que nós fizemos avanços significativos nessa discussão. Eu
confesso, David, que quando vem o plano diretor a gente fica meio assustado, né? Porque, como tu disseste aqui, é um assunto que, como a gente não é da área, a gente precisa mergulhar e entender tudo isso, né? E eu digo assim, que bom que tu estás aqui, né? Para a gente poder pegar o teu conhecimento dos teus colegas e a gente, então, construir isso. Nós tivemos uma reunião muito boa ontem com a FE, né? Estava aqui várias pessoas que compõem a FE e foi uma discussão muito ampla, muito construtiva. Lembrando que o plano diretor, senhores, como falou aqui a doutora Clarice, ele vem sendo revisado porque não é uma construção nova. É uma revisão do plano diretor, a qual ele vai ser revisado daqui mais um tempo, né? 10 anos, 5 anos, ou as emendas que tiverem que ser feitas, né, também, conforme a análise que é feita, ele é uma construção. E eu acredito sim, David, que eu acho que o plano, ele é da cidade, ele é do coletivo. Ele não é do governo que está agora, ele é uma construção da nossa cidade. Ele é um plano para o futuro e para o presente. O que nós queremos para o nosso futuro, o que nós queremos para o nosso amanhã. Então, a gente está revisando. E o plano ele vem com uma consistência muito boa. Hoje nós tivemos uma segunda reunião com todos os técnicos da prefeitura, tirando dúvidas aqui, e em pontos específicos que gerou um pouco de divergência, a gente veio construindo isso, e agora vamos ter uma audiência pública, dia 1º, então, que vamos poder ampliar essa discussão. E o que eu penso, assim, vereador Sandro, que essa casa vai estar cheia. E como disse aqui o Cláudio, né, que é um dos técnicos da prefeitura, há 34 anos, né, na prefeitura, nós precisamos ouvir a comunidade. Eu acho que isso é importante, que a comunidade tenha também essa ciência, que nós estamos aqui para representá-los e ouvi-los. Temos as nossas convicções, eu particularmente mergulhei no entendimento desse plano, né, para a gente ter ciência daquilo que nós estamos votando, né, porque também seremos abordados nessa cobrança. Mas eu tenho convicção que o Executivo envia um plano para cá, não para concluir, senhor presidente, não para aumentar impostos, né, nem para trazer aqui divergências com a comunidade, mas para a gente construir e continuar construindo a nossa Farroupilha. Obrigado. Obrigado, vereador Pastor Davi. E com a palavra, o vereador Felipe Maioli. Presidente, então acho que eu estou no caminho certo, porque ouvindo a fala de todas as pessoas, colegas, principalmente do David, que é um exímio conhecedor do tema, estamos no caminho certo, David. Estamos ouvindo, estamos conversando, estamos nos reunindo, estamos aprendendo. E eu acho que no final, tenho certeza que vamos tomar a melhor decisão em cima daquilo que tu falou, que eu assino embaixo, as questões que têm que ser prioridade, as questões da cidade e não as questões pessoais, enfim. Estamos no caminho certo, estamos tranquilos nas ações, nas atitudes, para que chegamos no final feliz. Com relação ao plano diretor, como bem falado, após ter chego a esta casa, incessante trabalho para aproximar as informações e para o aprendizado de todos, sempre aberto, sem deixando ninguém de lado, sempre abrindo os convites para todo mundo poder participar. E em cima disso, como líder de governo, peço, presidente, para que, como solicitação, e se inverta a pauta, estamos abrindo mão da ordem dos pareceres dos projetos de lei do Executivo, para que seja dada prioridade às emendas do PL 51 referente ao plano diretor, que é um assunto tão latente, e quanto antes tivermos essas informações para debates dentro das comissões, como o vereador Juliano falou, muitas emendas virão pela frente, que é prerrogativa dos vereadores, e como o Roque falou, se pudermos construir coletivamente, muito melhor. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Felipe Maioli. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais manifestações, está encerrado o espaço de lideranças. Passamos ao espaço de explicações pessoais aos vereadores pelo tempo de 2 minutos para falar de ações de seu gabinete ou assunto de interesse coletivo. Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Maurício, colegas vereadores, colega vereadora doutora Clarice Baú, a todas as pessoas que nos acompanham, o Pascoal e todas as outras pessoas que aqui se encontram, a imprensa, nossos colaboradores. Enfim, vocês estão vendo que na frente de vocês está a cópia de uma ata, a ata número 41. Eu deixei uma cópia para cada um. E o vereador Tiago? Eu deixei uma cópia na frente de cada um de vocês, tá? Para que vocês possam ver, vocês possam olhar, vocês possam se inteirar do que diz, porque ali é uma ata onde todas as entidades participativas, participantes ali, né, do plano diretor, estiveram presentes e assinaram concordando. E são as mesmas entidades que agora estão questionando algumas coisas. Então, eu só deixei para que vocês vejam as assinaturas, né? Todos têm. Eu deixei para cada um uma cópia, tá? Então, gostaria que todos lessem para que possam tirar as suas próprias ideias dessa ata. E eu queria dizer, meu querido vereador Ilha, nós temos debatido, Ilha, nós temos debatido, e temos debatido muito. Se eu não participei de umas 5 ou 6, pelo menos de umas 4 a 5 eu participei. Não participei ontem, porque eu levei meu marido fazer um exame. Mas no fim, eu cheguei a tempo de finalizar a reunião. Mas hoje eu estava desde o início. Então, o importante é que se participe dessas reuniões, para que a gente possa depois dizer, olha, eu participei da reunião, não concordo, ou concordo com isso ou com aquilo, né? Porque se a gente quer discutir, nós temos que estar presentes. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. Com a palavra, o vereador Sandro Trevisan. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente. Bem rapidamente, até porque o tempo é 2 minutos, né? É bom, então, ter o David aqui, alguém que realmente conhece do plano. É bom ouvir os vereadores que, como comentou o Roque, sim, produtiva a nossa reunião hoje com o Executivo. O plano diretor não é alguma coisa simples, é algo extremamente abrangente, é algo que preocupa. A gente se envolve de um jeito, já é de sonhar. Eu acho que hoje à noite, amanhã, eu já vou sonhar com isso, porque a quantidade de envolvimento que a gente começa a ter em reuniões, informações e dúvidas e pessoas da comunidade com perguntas a serem feitas, com preocupações, e eu me preocupo demais. Eu me preocupo demais com isso, porque eu já vi plano diretor, por exemplo, no passado, prejudicar pessoas. Pessoal do interior sendo prejudicado. Então, eu estou muito focado nessa questão para fazer essa análise de maneira bem ampla, para que não se traga prejuízo à nossa cidade. Vale a pena também aqui a gente dizer que, nesse momento, nós precisamos analisar ele de maneira mais coerente possível, sem nenhum tipo de tendência política. Pelo amor de Deus, é a nossa população. Algo que pode ser tendencioso em função de meu umbigo, isso não pode existir aqui dentro. Eu acredito que não vai existir. A gente tem que ter consciência que esse projeto de lei é de extrema importância. E as informações, muitas vezes não justas, podem ser tendenciosas a fazer com que ali na frente venha existir alguma coisa.
Um dos fatos que mais me preocupa até então é a questão bairro nas comunidades. E isso, já terminando, senhor presidente, e isso é extremamente preocupante e estou estudando ao máximo para poder aqui fazer algo que não prejudique a ninguém e sim só venha a beneficiar. Obrigado, presidente. Acabou o tempo. Obrigado ao vereador Santos Trevisan. E com a palavra ao vereador David Argente. Obrigado, senhor presidente. Lendo a ata até, quando eu recebi a ata e todos concordam, todas as entidades concordam, eu pensei, será que mudaram a ata? Mas dali eu me lembrei que eu estava na reunião, inclusive representando a FEA. A ata, ela está ali para ser lida. Espero que todos leiam, né, que receberam. A FEA não concordou em diversos pontos. Isso está escrito aqui. Concordou com o segmento do andamento que venha para a Câmara. Por quê? Porque é aqui que se discute com a comunidade, não é num conselho, é numa audiência, é no Legislativo. Eu vou ler um trecho da ata. Quanto às tabelas dos índices que nós tanto falamos, o senhor Alex, presidente da FEA, referiu-se que, em página 3, se quiserem acompanhar, referiu-se que entendem que os índices ainda devem ser melhor ajustados, citando exemplos na ZM2 com índices 1 e na zona de interesse social com índices maiores, bem como que fizeram alguns testes e que da forma como ficou, alguns casos ficam ruins. Eu não vou ler toda a ata, mas se vocês lerem, tem diversos pontos que nós levantamos aqui ontem que estão nessa ata. Então, a gente concordou em dar sequência, mas a ata ela é uma transcrição do que foi a reunião. Muitos pontos a gente discordou e continua discordando e vai discordar independente do voto dessa casa para discutir. Mas é importante lermos e que não foi todas as entidades não que concordaram. Tem outras entidades aqui que depois discordam de alguns pontos também. Então, isso também vai ajudar, e essa é uma das reuniões, né, mas vai ajudar a elucidar os próximos passos como audiência pública. Era isso. Obrigado ao vereador David Argente. Com a palavra, o vereador Tiago William. Querida vereadora Leonora, eu quero, da mesma forma respeitosa, lhe cumprimentar e dizer que eu tomei a decisão de não participar muito das reuniões, por mais importantes que sejam, porque decidi a importância do voto que aqui tenho de discutir essa discussão com a comunidade. Então, eu tenho feito algumas reuniões, sim, né? Inclusive, eu quero aqui provocar quantas reuniões a AFAPAM foi convidada para os nossos vereadores aqui. A AFAPAM, né? Está aqui o Érico. Quantas reuniões, Érico? A AFAPAM foi convidada para os nossos vereadores. Quando que o enfoque ambiental está começando a discutir aqui? Esse vai ser o meu enfoque. Então, respeito todas as reuniões aqui estabelecidas, fui convidada para todas elas, mas, nesse momento, tenho me permitido fazer outras reuniões também, porque, até onde eu sei, o voto é restrito do vereador. Então, nesse momento, tenho discutido com a comunidade e tenho estranhado, sim, algumas questões e vou levantar, né, como eu sempre fiz aqui na Câmara. Toda vez que eu levantei aqui, com muita propriedade, estou montando já uma apresentaçãozinha aí para discutir o plano, mas bem tranquilo. Quero aqui registrar também a participação do Partido Republicano na festa de aniversário do PSB. Estava aqui o presidente, né, do partido, doutor Isaías, na pessoa do vereador Roque, do Juliano, do nosso ex-prefeito Pedroso. Obrigado pelo convite do Partido Republicano. Estivemos lá junto com a nossa deputada Franço Menzi, nesse momento importante que marca aí os 16 anos, né, de militância, e encontrar lá muitos amigos e outros partidos que fizeram escreveram uma parte importante da história da nossa cidade, sem dúvida, reviver o passado, olhando para o futuro. Então, obrigado pelo convite, ficamos honrados de estar lá. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago William. E com a palavra, o vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, com relação à questão dessa ata que a doutora Eleonora trouxe, na verdade, parece que há interesse de achar alguma contradiçãozinha aqui ou colar e tal. Se a senhora me permite, eu vou citar aqui uma frase do Fernando Henrique Cardoso, quando era presidente da República. Perguntaram para ele, como é que tu leva esse revés na Câmara dos Deputados se tu tem a maioria lá? Aí ele disse, acontece que eu tenho
uma oposição pequena, mas muito organizada contra mim, e eu tenho uma grande maioria desorganizada ao meu favor. Então, deixa assim, doutora Eleonora, não desafie as entidades. Deixa quieto, está andando bem. Vereador Tiago, obrigado pela presença no jantar lá do PSB, PDT também, os republicanos, o PDT, enfim, as pessoas que se fizeram presente lá. Não vieram ninguém aqui da situação, mas estava aberto lá, né? Era público. Quem sabe numa próxima aí. O PSB está feliz, completou 16 anos de uma boa contribuição na cidade, né? Acho que todos os partidos são importantes e todos os partidos têm, com certeza, o interesse de fazer o melhor pela sua cidade. Alguns têm um empenho maior, têm nos seus líderes, né, uma capacidade de gestão melhor e maior, outros menos. Alguns entendem a cidade de um jeito e outros de outro jeito. Então, são olhares diferentes que a gente tem em relação ao mesmo tema. Tema cidade, compreende cidade e o município. Então, o nosso partido está muito feliz por já ter tido uma contribuição importante para a nossa cidade e queremos continuar contribuindo. Obrigado. Obrigado ao vereador Roque Cervellini. Mais alguém quer fazer a palavra? Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Gostaria de salientar que esse final de semana aconteceu, então, a Mini Rústica, lá na pista de corrida, e foi um evento muito bonito, mas pensa num evento bonito. Não só as crianças e adolescentes estavam empolgadas, como também os pais. Havia uma alegria, um estado de êxtase, né? E eu fiquei muito surpreso com um aluno da MAFA, que foi acompanhado, inclusive, pelo professor, né? Um aluno que é autista, que ele conseguiu correr todo o trajeto, no maior trajeto. Então, foi muito legal e a causa é muito importante, né? Essa causa do diabetes, a gente sabe que é uma doença que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento e quando acontece com crianças é pior ainda, né? Fiquei surpreso também com algumas crianças que não conseguiam percorrer todo o caminho, apesar de ser pequeno, né? E eu refleti um pouco sobre isso. Será que nossas crianças não estão demais aqui? Né? Porque hoje em dia, eu me lembro, quando era criança, a gente vivia correndo de pé descalço e estourava o dedão no rolamento do carrinho de lomba. Hoje as crianças estão muito no celular. Então nós precisamos analisar um pouco isso, porque nós vamos ter um tipo de adulto diferente no futuro, né? E então esse evento, que é muito importante, me fez questionar também sobre isso, né? Sobre os exercícios físicos que nossas crianças deveriam estar fazendo e não estão. E aí vem um outro lado também, né? Será que nós estamos dando exemplo? Porque eu vi uma foto que mostrava duas pessoas, né? Duas senhoras e duas crianças. A mãe no celular e a filha no celular. E do outro lado tinha a mãe com o livro e o filho com o livro. E aí a mãe que estava no celular perguntava assim: como é que tu consegue fazer o teu filho ler? Quer dizer, não precisa nem resposta, né? A mãe não estava dando exemplo nenhum, né? Então eu acho que com relação à saúde, nós adultos também devemos nos preocupar com relação a isso, né? Porque é uma questão muito séria. Mas parabéns a toda a equipe, inclusive o Silo, né? Por parte do Executivo e toda a sua equipe, a Neuza e toda a sua equipe. Agradeço também a presença da vereadora Eleonora, que estava lá, pelo brilhante evento. E o Chico Sutili também, né, Chico? Inclusive como patrocinador, né? Muito obrigado por tudo, então. Obrigado, vereador Caleb Coelho. E com a palavra, a vereadora Clarice Baú. Quero registrar que hoje nós tivemos um momento muito especial. Nós tivemos a abertura do encontro sobre a Lei Maria da Penha e violência doméstica na CNC. Tivemos casa cheia. Lá nós tínhamos como convidada a senhora Carolina Moreira, secretária adjunta da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, e a nossa promotora, a doutora Cláudia Formo Engler. Foi muito interessante, porque esse encontro, essa abertura, esse momento foi para o chamamento das escolas, né, se unir e nos dar as mãos nesta questão, porque em virtude de uma lei que eu fui idealizadora, em que vai haver o ano que vem, a partir do ano que vem, a inclusão
nas escolas, da grade curricular das escolas do município, questões voltadas à Lei Maria da Penha e a questão também da violência doméstica. Eu acho que a gente deu o primeiro passo hoje, plantamos a semente e vamos colher frutos, sim, mais tarde, porque eu sempre entendo que tudo passa pela educação. A questão da prevenção e da conscientização pode ser a longo prazo, mas vai ter que dar frutos, sim, se nós começarmos a trabalhar com os alunos, onde lá é que se forma seres e cidadãos do bem. Então, lá tem as transformações, lá tem as mudanças positivas. Então, eu quero só agradecer a toda a questão da Secretaria Municipal de Educação, que fez esse primeiro passo, né, de execução de uma lei que foi aprovada aqui nesta casa e que dará frutos para toda a sociedade ser mais justa e igualitária. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Clarice Baú. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Uma prosa segunda-feira com a FAPAM, Érico. Né? Às 15h30. Rose, coloca algumas imagens no telão. A gente falou tanto de tema, mas eu, na condição de saudade de sala de aula de professor, eu vou deixar o tema para o governo. Vai passando. Vai passando. Ali, ó. Olha só, lá em julho nós comentamos, eu e a Fran, que tinha esse bueiro entupido. Recebemos os moradores de Ipanema. Beleza, passou 4 meses. Volta lá para a primeira. Olha a remoção de brita que eles fizeram. É genial. Olha. Então já fica o primeiro tema. O professor vai deixar. Hoje eu vou listar uma série de temas para a administração. Tem que levar como tema de casa. Segundo. Escola Zelinda Rodolfo Pessim. Mais de 6 meses esse buraco. E não vem me dizer que é por culpa da chuva. Vai dizer que choveu 6 meses direto. Mais um para o tema de casa. O professor vai cobrar, vou avaliar, vou botar na minha planilha, vamos ver se vai passar de ano. Está beirando recuperação. Mas bota a ponte lá do Burati, que essa anedota tem que ser registrada. Prestem atenção. Alagou, veio a água do rio Burati por cima. Aí o que acontece? Para as pessoas poderem fazer, tinha que tirar a água de cima da ponte. O que um servidor da prefeitura foi? Quebrou um canto da ponte para correr água. Quando eu digo que está na hora de passar da farroupilha da fase de conta para a vida real, ficam bravos comigo. Mas está aqui o tema de casa para o executivo, 3 temas. Vou avaliar e vou passar. Semana que vem eu faço minha avaliação se arrumar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Pastor Davi. Senhor presidente, só quero registrar também sobre a frente parlamentar, vereadora Clarice, parabéns pelo evento. Foi um evento muito produtivo, vários professores presentes e a palestra da secretária adjunta estava fantástica. Que venham mais eventos desse porte. Ainda falando, ratificando sobre o plano diretor, como falou aqui o vereador Roque, nós levantamos alguns assuntos, né? E vamos então nessa discussão nomear esses assuntos e vamos aguardar aí a audiência pública, né, para que a gente possa discutir isso, né, ao final desse tempo. A audiência pública é dia 1º, se não me falha a memória, né? E então ampliaremos aí a discussão com os vereadores e com a comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pastor Davi. E com a palavra o vereador Marcelo Broilo. Obrigado, senhor presidente. Colega Juliano, pode até passar no meu WhatsApp, tá? Essas situações que o senhor anota e referencia. Mas eu quero dizer também o seguinte, isso serve... O que está acontecendo em termos de chuvas, em termos de... Não, colega Juliano, onde pessoas morrem, pessoas não têm suas casas e cidades destruídas. Temos gargalos, temos situações que não são boas, mas vamos erguer as mãos para o céu, como Farroupilha está. Veja bem, segunda com sol, terça chuva. Essas ponderações, com certeza, colega, estou levando hoje à noite mesmo para a secretaria. Vamos consertar, vamos correr atrás, mas eu quero lembrá-los que não está fácil. O que está chovendo dificulta. A gente arruma uma estrada, depois de 2 dias ela está em situação complicada novamente. Então eu quero dizer que o que
vamos fazer, né, com tantas chuvas, tantas intempéries, e a gente não chegou no verão, a gente fica entristecido porque fala em chuvas, e hoje, colega Juliano, é sinônimo de medo, certo, Tiago? Isso é complicado, o bueiro entupiu, realmente, vamos consertar, mas fica difícil, né? A gente conserta aqui, chove e não temos o que fazer, Leandro. Mas vamos correr atrás, temos que ser solícitos e tenha certeza, colega, pode endereçar o meu WhatsApp que prontamente assim vou direcionar à secretaria. Mas fica o relato de que estamos muito bem, obrigado, em relação a muitas cidades que infelizmente estão em situação difícil, colega Kiko, e o pessoal não tem casa, não tem mais nem cidade. Falar em bueiro, então, fica bem mais difícil. Muito obrigado, senhores. Obrigado, vereador Marcelo Broilo. Com a palavra, o vereador Kiko Paese. Obrigado, senhor presidente, colegas, imprensa, público, servidores da casa. Juliano, realmente não choveu durante 6 meses consecutivos, mas o volume de chuva foi muito superior à média desse tempo. Tem problema sim, devem ser reparados sim. E serão reparados. Enfim, talvez aquela questão da ponte não foi o ideal do que foi feito, mas talvez numa medida de urgência. O que eu faço no desespero? Pronto. Não vou aqui entrar no mérito certo ou errado, mas talvez eu me coloco, bom, numa medida urgente, o que eu faço, né? Sobre plano diretor, foi falado pelos demais colegas, mas eu preciso dar minha contribuição também. Quando a gente vê essa ata que a senhora disponibilizou, vereadora Eleonora, e esse cronograma todo, é injusto dizer que talvez não se consultou a comunidade. Consultou-se sim a comunidade, entidades importantes participaram. Bom, se há necessidade de ajustes, sim, todos nós, situacionistas e o próprio governo, serão humildes e acolhedores a essas sugestões. Tanto é que foi pedida a inversão de pauta. Então, busca-se o melhor. Mas, voltando, Juliano, sim, os problemas estão ali, são visíveis e, claro, vamos buscar a medida de reparar da melhor forma possível. Obrigado. Obrigado, vereador Kiko Paese. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais manifestação, está encerrado o espaço para explicações pessoais. Espaço do presidente, pelos 5 minutos, abre mão. Temos os moradores do bairro Burati para ser ouvido, aos vereadores. Lembrando, nada mais a ser tratado nessa noite, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão ordinária. Boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.